Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Crescer. E o nosso papo de hoje é: quando eu faço o que é certo, eu vou me dar bem? Vamos ver a resposta dessa pergunta no texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. O texto vai dizer assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Mas, ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Todo ambiente que nós vivemos hoje, existem regras e normas e formas de conduta. Na tua casa, tem regras que não vai ter na minha casa. Na igreja, nós temos normas e regras e preferências que cada comunidade caminha. No seu trabalho, você vai ter normas, regras e processo, como caminhar num processo bem feito. Na escola, você tem regras, você tem normas também, em todos os lugares. As regras, elas nos limitam e nos direcionam no melhor convívio, no melhor caminho. No entanto, nem sempre quando nós obedecemos todas as regras, será sinônimo que nós vamos nos dar bem. Por quê? Porque o nosso mundo ele é um mundo pecaminoso, um mundo cheio do pecado. Existem algumas frases que trazem essa ideia que quem quebra as regras se dá melhor. Ou uma daquelas frases são: o mundo é dos espertos. Outra frase é: as regras foram feitas, sabe para quê? Para serem quebradas. No nosso Brasil hoje, a corrupção ela é generalizada, desde o poder executivo, desde o superior, até no seu vizinho, até na sua casa, até onde nós estamos. Isso acontece no Brasil, certo? Então, por isso, nem sempre obedecer às regras vai ser algo que nós iremos nos dar bem. No entanto, Cristo deixou por nós exemplo de vida, e Pedro está dizendo isso, levando nós até o exemplo de Cristo, dizendo: naturalmente, você não vai ser maltratado se você fizer o que é bom. No entanto, quando isso acontecer, você é bem-aventurado. Que matemática doida! É a matemática bíblica, aonde o líder é o que serve, aonde o Deus é trino, aonde nós não conseguimos entender, aonde dar é melhor do que receber. No entanto, a vida cristã, a nossa vida é assim. Quando nós vivemos a vontade de Deus, não importa se vamos nos dar bem ou se vamos ter consequências negativas, essa é a vontade de Deus. E é interessante que isso mostra um exemplo de vida cristã no dia a dia. Quando você obedece às regras, quando você caminha na vontade de Deus, pessoas vão entender e vão olhar, tipo, por que o Maurício ele está fazendo o certo quando todo mundo faz errado e mesmo quando as consequências são ruins para ele. E na nossa vida, diariamente, as pessoas estão nos vendo. A nossa vida é como se fosse um marketing para o Evangelho. E o Evangelho de Cristo seria o nosso produto a ser comercializado. Quando pessoas veem você obedecendo às regras, obedecendo a Deus, mesmo que as respostas, as consequências sejam negativas, vai ser chamado a elas a sua atenção. E aí você vai ter a oportunidade, quando perguntar para você: por que você obedece às regras? Por que você não faz como todo mundo? Por que você não aproveita as brechas? Você vai ter a oportunidade de dizer: é porque eu amo a Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele quer mudar a sua vida. E contar o que ele fez por você na cruz, o que ele fez na sua vida para o seu amigo, e falar de Jesus para as pessoas. E falar como? Falar com mansidão, o texto vai dizer, com humildade e temor. Humildade, sabendo que nós temos que caminhar tranquilos, e temor, por quê? Porque Deus é o nosso Senhor, e Ele está olhando tudo que nós fazemos. E Ele vai dizer também com boa consciência, mansidão, humildade, tranquilidade, com boa consciência. A boa consciência, Pedro falou antes, quando nós temos que obedecer aos nossos líderes, nós temos que obedecer pela boa consciência. Boa consciência é você chegar na tua casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. É um exemplo. No entanto, a boa consciência é quando você sabe o certo e você faz o certo, independente se as coisas vão dar boas ou vão dar ruins como consequências em sua vida. E o texto vai dizer
No verso 17 ainda, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o mal. Esse versículo é difícil, porque eu e você não gostamos de sofrer. Mas se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por praticar o bem. É melhor sofrer por ter uma boa consciência. É melhor sofrer por saber que estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando todo mundo ou todos à sua volta não estão fazendo o certo ou a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. E Pedro não termina aqui. Ele não fala obedeçam e sofram e ponto. Ele vai trazer para nós um exemplo muito próximo, um exemplo muito particular para nós, de uma pessoa que sofreu a nossa injustiça sendo justo. E é o que ele vai dizer no verso 18. Cristo morreu, ele sofreu e morreu. Mas por que ele sofreu e morreu? Pelos nossos pecados. Quantas vezes? Uma única vez isso aconteceu. Foi uma morte, um sacrifício, um sofrimento, mas que foi perfeito para nos perdoar o meu e o teu pecado. Ele vai dizer, o justo, o único verdadeiro justo, pelos injustos, que sou eu e você que está vendo esse vídeo. Cristo, ele fez tudo certo. E a consequência que ele levou por isso foi morrer na cruz por mim e por você. Pedro traz que quando você fizer o certo e você sofrer, você está participando dos sofrimentos de Cristo, por amor ao seu nome. E é interessante que ele vai dizer também no verso 18 que ele fez tudo isso para nos conduzir-vos a Deus, nos trazer reconciliação, nos trazer comunhão com Deus. Eu consigo me lembrar do texto em Gênesis que fala de Adão e Eva, que todos os dias falavam face a face com o Senhor no final da tarde. E Jesus, a sua morte, sendo justo e recebendo a nossa injustiça, sofrendo por nós, ele nos trouxe novamente a nossa reconciliação com Deus. E essa reconciliação nos permite que um dia estaremos face a face, como Adão e Eva eles contemplaram na sua época. Ver Deus face a face, sem pecado e sem mais sofrimento. E isso é possível porque nós estaremos no céu. E Jesus, depois de obedecer, sofrer, morrer pelos meus e pelos seus pecados, hoje ele está no céu. E o verso 22 do texto vai dizer assim, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Jesus, o exemplo de sofrimento, o exemplo de obediência, é o exemplo que Pedro traz para impactar a minha e a sua vida. Quando eu faço tudo que é certo, é sinônimo que eu vou me dar bem? Nem sempre. Aos olhos humanos, não sempre. Mas aos olhos de Deus, sempre que fizermos o certo, nós estamos nos dando bem, porque estamos fazendo a vontade de Deus e cumprindo o seu propósito para a minha e para a sua vida. Meu desafio nessa semana para você é você lembrar que não importa qual seja a circunstância, algo grande ou algo pequeno, faça sempre o certo, obedeça às regras, obedeça à vontade de Deus, é o melhor, para que fique frisado em nossa mente. Não regras por regras, mas a vontade de Deus, obedecer porque Deus quer que eu obedeça. Ao mesmo tempo, quando pessoas te perguntarem por que você é diferente, ou perguntarem por que da sua vida, fale do Evangelho de Jesus. O Evangelho ele tem que ser pregado, vivido e, quando perguntado, pregado. Porque é pelo ouvir da palavra de Deus que vem a salvação. E lembre-se sempre que se você está se dando bem por obedecer, é misericórdia de Deus. Se você está sofrendo por obedecer, você está participando dos sofrimentos de Cristo, que ele sofreu o justo por mim e por você. Essa é a nossa reflexão dessa semana. E quero pedir que você lembre sempre disso, que o nosso exemplo é Jesus e ele pede para nós obediência, que é melhor que sacrificar. Vamos orar. Deus, Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor nos dá. Por também sabermos que o Senhor está conosco todo o tempo. E quando nós estamos fazendo a Tua vontade, não pensando em consequências, e as consequências vêm e não são as que nós esperávamos, sabemos que o Senhor está feliz conosco e o Senhor está conosco todo o tempo. Obrigado pelo exemplo de Jesus, que nos faz ficarmos quietos se pensarmos em reclamar. Mas obrigado porque Ele sofreu a nossa injustiça, morreu por nós e está no céu hoje. E um dia vai voltar. Que nós possamos viver na perspectiva de um dia estar de novo face a face. Estar face a face com o Senhor. E lembramos que não importa as consequências aqui. Não importa agradar ao Senhor. Me ajuda nisso. Ajuda os meus amigos que estão assistindo esse vídeo. Oramos assim em nome de Jesus.
Amém. Tenha uma ótima semana e até nosso próximo vídeo. Tchau!